você precisa obedecer à voz do Mestre. E o Mestre nos deu essa grande comissão, essa grande, digamos assim, responsabilidade, esse comissionamento. Ele nos comissionou para poder assim fazer. Então nós precisamos entender uma coisa, que Deus ele quer que como igreja nós possamos manter a unidade de pensamento, de propósitos e de objetivo. Isso não quer dizer que você e eu vamos anular a nossa identidade, aquilo que nós pensamos. Não. Isso quer dizer que aquilo que eu penso, ele torna-se secundário quando existe alguma coisa primária que deve ser executada na igreja do Senhor. E aí eu quero dar na versão em espanhol, esse texto aí que nós lemos, que diz assim, no capítulo 40, no verso 44, perdão, diz: todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Existe uma palavra em espanhol que na versão Reina Valera diz assim: unanimidade. Unanimidade. Então, todos os que criam estavam juntos e tinham todas essas coisas em comum. Mas nessa versão, não, mas tinha unanimidade. O que diz unanimidade? Unanimidade, ela significa concordância completa. Concordância completa. Quando unânimes, todos estamos imbuídos do mesmo espírito e as pessoas agem conjuntamente como um todo indiferenciado. Não sei se vocês já viram, um time de futebol, ele muitas vezes erra quando depende de um só homem, não é? Vamos falar agora do futebol agora no Brasil. Todo mundo depende de quem na seleção brasileira? Neymar. Quando o Neymar não joga, a seleção ela é mais entroçada. Por quê? Não tenho nada contra o Neymar, porque não me escute Jonathan, que é fã do Neymar. Mas veja bem, muitas vezes acontece o seguinte, que as pessoas esquecem para focar numa só. Não, quando todos estão imbuídos com um propósito, todos juntos lutam pela vitória como um todo. E é isso que nós precisamos entender. Como igreja, Deus nos chamou para lutar e avançar como um todo. Não podemos ser individualistas. Ontem até foi uma dinâmica muito interessante que Carlinho trouxe. Cada um tem o seu papel. E é justamente isso. Aqui ninguém é melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que você por estar aqui na frente. Pelo contrário, eu talvez seja pior do que vocês. Mas Deus derramou sua graça, me deu uma responsabilidade maior para estar aqui. Quem está no louvor não é melhor do que você. Não, é a mesma. Estamos equiparados pela graça de Deus. Apenas precisamos entender que temos responsabilidades diferentes. E é isso que Deus quer para nós. Então, vejo que o nosso grande desafio está em entender que precisamos morrer para nossas próprias vontades e caminhar com um objetivo em comum, que é fazer a vontade do Pai. Esse é o nosso objetivo de igreja, amados. Tudo que fugir disso vai nos afastar daquilo que Deus tem para nós. Precisamos o quê? O que Jesus disse? Olha, se tem uma comida, é fazer a vontade do meu Pai. Palavras de Jesus. Jesus disse isso. Então nós precisamos entender. Nós precisamos reconhecer isso. Quantos aqui são discípulos de Cristo? Levante sua mão se você é discípulo de Cristo. Amém. Então você e eu estamos com essa responsabilidade. Abra sua Bíblia em João capítulo 15. Evangelho de Jesus Cristo segundo João capítulo 15, versos 7 a 8, e depois vamos ler 16 e 17. João 15. Versos 7 e 8, depois 16 e 17. João 15, então, versos 7 e 8, diz assim: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que desejardes e vos será concedido. Essas são palavras de quem? Do Senhor Jesus.
O que glorifica meu Pai é que deis fruto em abundância, e assim sereis verdadeiramente meus discípulos. Olha, é interessante, porque muitas vezes nós queremos dizer: eu sou discípulo de Cristo, mas de todo jeito. Mas existe aqui uma marca do discípulo de Cristo. A marca do discípulo de Cristo é justamente isso. Esse é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros. Mas antes, verso 16. Verso 16 diz: não foste vós que me escolheste, ao contrário, eu vos escolhi a vós, e vos designei para irdes e dares fruto, e fruto que permaneça. Sendo assim, seja o que for que pedires ao Pai, em meu nome, Ele o concederá a vós. Aí você está pensando aí sentado aí. Então, se eu fizer isso, tudo que eu pedir ao Senhor, Ele vai me dar. Só que, entende uma coisa? Quando nós somos discípulos de Cristo, as nossas próprias vontades, elas morrem e permanecem a vontade de Pai. Então, tudo que nós pedimos não vai ser segundo minha vontade, a minha carne, mas vai ser segundo a vontade do Pai. Porque aí Paulo então vai dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive. Esse é nosso desafio como igreja. Como são conhecidos os discípulos de Cristo, então? Pelos frutos, pelo amor. Verso 17. Esse é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros. Ah, pastor, e amor agora é dar beijinho? Não, amor não é dar beijinho. Amor não é dizer eu te amo. Amor é demonstrar praticamente, na prática, no dia a dia, na convivência, que eu amo meu irmão. E se ele estiver precisando de mim, eu estou ali disponível para poder ajudá-lo, para poder abençoá-lo. Que minha boca não é para falar mal dele, mas para abençoar. E quando ele estiver errado, eu vou até ele e resolvo. Isso é amor. Não é dizer eu te amo, Rogério, eu te amo. Aí eu vou, mas André, tu viu que eu não quero comigo. Pensa. Isso é do maligno. E nessa igreja, nós precisamos não cair nessa armadilha. Mas se Deus está nos dizendo: olha, se teu irmão tiver alguma coisa contra você, vai até ele e resolve. Depois disso, deixa a sua oferta. Precisamos, como igreja, aprender cada dia isso. Marcos capítulo 11, versos 12 a 14. Marcos 11. Os versos 12 a 14. No dia seguinte, enquanto estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. E avistando ao longe uma figueira com folhas, foi verificar se encontraria nela algum fruto. Chegando perto dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era época de figos. Então a repreendeu: nunca mais, em tempo algum, coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos escutaram quanto proferiu isso. Muito bem, essa história é interessante. É uma história que nos ensina muito. Primeiro, um grande problema surgiu aqui. E nós precisamos entender que muitas vezes a igreja, ela busca mais folhas do que frutos. O que são as folhas? Por sinal, aqui tem alguma. Mas o que são folhas? Folhas são aparência. A folha é aparência. Você já viu aquela árvore frondosa, bonitona, e ficou perto, mas não tem nada de frutos? Deus, Ele não quer aparência. Ele quer coração e frutos. Porque um coração que está disponível para obedecer a sua voz, naturalmente dá frutos. Então aqui surgiu esse problema. E nessa manhã eu quero declarar: e ele ágape, nós seremos uma igreja com menos folhas e com mais frutos. Amém. Amém? A figueira, ela tinha muitas folhas, mas não tinha fruto.
E aí então, eu quero que você entenda, amados, chegou o tempo de produzir mais frutos com menos fome. Diga para o seu vizinho: eu quero produzir mais frutos e menos folhas. Produzir mais frutos e menos folhas. Eu falo isso aqui, amados, com temor e tremor, pois eu não quero ser conhecido apenas pelas minhas folhas. O que são folhas? Apenas palavras. Eu quero que Deus me conheça pelos frutos que eu produzo, pelas atitudes. Muitas vezes a gente se preocupa com a aparência, com as palavras, e esquecemos que Deus, Ele sonda o coração, e o coração, Ele dá atitude, porque a boca, ela fala do que o coração está cheio. Preocupemos-nos com o coração, nos preocupemos com aquilo que Deus tem para ministrar no nosso coração. Preocupemos-nos em dar frutos. O sistema desse mundo nos ensina que as folhas são bonitas, que a aparência é bonita, que o exterior é mais bonito. Mas nós precisamos entender que nós, como igreja, não devemos ser influenciados, mas precisamos influenciar este sistema. Deus nos trouxe aqui com um propósito, amados. Não é trazer o mundo para a igreja, mas é levar a igreja para o mundo. É levar o sistema do reino para o sistema do mundo. E muitas vezes a gente quer fazer o contrário. Traz o sistema do mundo para a igreja. Mas não é esse o propósito que Deus tem para nós. Pessoas querem viver cheias de folhas, no casamento, nas finanças, na igreja. Não. O Senhor Jesus vem, olha e diz assim: essa figueira, Ele chamou a atenção, está linda, está bonita, está frondosa, mas não tem frutos. Eu não quero, quando o Senhor Jesus nos chamar à presença dEle, Ele olhar assim para a igreja árabe e dizer: olha, a igreja árabe tem uma estrutura linda, tem uns membros maravilhosos, mas são puras pedras. Não. Quero chegar na presença de você, juntos, e dizer: Senhor, eis aqui os nossos filhos. Eis aqui os nossos filhos. No verso 14, podemos extrair uma lição que precisamos entender, que devemos ser frutíferos enquanto igreja, para que não corramos o risco de ficarmos infrutíferos para toda a vida. Verso 14 diz assim: ninguém coma mais do seu fruto. Se você hoje vive uma vida de aparência, decida logo viver uma vida para produzir frutos, porque quando o Senhor procurar você para ver, Ele vai ver frutos e não apenas frutos. A figueira, ela teve um triste final. Ela não deu mais frutos, ela morreu. Mas sabe por quê? Ela secou. Por quê? Porque ela não estava mais conectada à videira verdadeira. E assim acontece conosco. A gente muitas vezes se desconecta de Jesus e começamos a não produzir mais frutos. Marcos 11, no capítulo 20. No mesmo texto, no capítulo 20, ele vai dizer assim: e caminhando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde o tempo. Pedro, aqui na palavra, nos dá uma informação importante. Jesus amaldiçoou a figueira, e essa é outra lição que podemos extrair, que Jesus nos ensina, que a palavra, ela tem poder. A palavra tem poder. A palavra. Então, Pedro diz assim, verso 21, recordando-se do ocorrido, informou a Jesus: Rabi, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. E essa informação também é importante. Precisamos vigiar enquanto aquilo que nós falamos. A palavra, ela tem poder. Eu me lembro muito bem, amados, que muitas vezes, quando criança, nós recebemos informações dos nossos pais. Ah, meninos amados. Ah, menino zeloso.
Nós precisamos mudar nossa linguagem. Oh, menino abençoado. Por mais que seja assim, um pouquinho, né? Quem querer aquele trabalho, ter uma energia a mais, mas você precisa profetizar. Por quê? Porque essas palavras que você vai proferir hoje, amanhã terão o poder aqui na vida dessa pessoa. Deixa eu contar um testemunho. Temos aqui professor de matemática. Os dois, Arlindo e André. Quando eu tinha mais ou menos 7 anos de idade, eu recebi uma informação de um professor de matemática. Ele olhou para mim e disse: você nunca vai aprender. E eu bloqueei, travei, com 7 anos de idade. Nas outras matérias eu era muito bom, mas em matemática eu sempre tive dificuldade. E eu vim melhorar com uma outra professora que tive na universidade já, de matemática, porque eu fiz administração e tinha que ter matemática 1, 2, 3, estatística 1 e 2, terrível. Mas passei por isso, porque a professora da universidade, ela teve paciência e ela disse: você vai conseguir. Mas eu, em determinado momento da minha vida, bloqueei por uma palavra, porque a palavra tem poder e nós precisamos ter muito cuidado quando falamos. Jesus está querendo dizer: olha, você tem palavra, tem para secar, amaldiçoar uma planta. Imagina uma pessoa. E aí no verso 23, vamos continuar lendo. 21 já lemos, 22. Observou-lhe Jesus, bem de Deus, verso 23. E com toda certeza, eu vos asseguro que se qualquer pessoa ordenar esse monte, levanta-te e lança-te no mar, não haverá, e não houver dúvida em seu coração, mas crê que se realizará o que pede, assim lhe será feito. Olhe, em outras palavras, quem crê tem tanto poder na sua boca que precisa ter cuidado quando fala. Precisamos vigiar enquanto aquilo que falamos, aquilo que proferimos, acabar com algumas palavras que fazem parte do nosso vocabulário diário. Precisamos cortar. Cortar. Ah, meu marido é um preguiçoso. Não, diga-se que ele é abençoado. Ah, minha mulher, abençoe o seu cônjuge, abençoe seus filhos, abençoe seus irmãos. Ah, mas eu, fulana, abençoe. E você vai ver a diferença que você vai fazer na vida do outro. A partir de hoje, amados, possamos abrir a boca para abençoar e não abençoar. Quero fazer um teste. Feche seus olhos. Feche seus olhos agora e comece a lembrar. Lembre de todas as palavras que você recebeu desde a sua infância, desde quando você se entende por gente. Lembre de todas as palavras e que você possa estar lembrando, mesmo aquelas negativas. Mesmo aquelas negativas. Mesmo aquelas que até hoje machucam. Coloque a mão no seu coração. Senhor Jesus, nesta manhã, Pai, eu quero desfazer na autoridade do nome do Pai toda palavra maldita, toda palavra negativa, tudo aquilo que trouxe a teus filhos em algum momento da sua vida, momentos de dor, momentos de tristeza, momentos de angústia, que tudo aquilo que trouxe a teus filhos, ó Pai amado, sensações que não vêm de ti, hoje caia por terra em nome de Jesus. Que o Senhor possa estar ministrando cura, restauração
tua igreja. Que o Senhor venha restaurar as suas vidas. Que o Senhor esteja ministrando paz. Que onde houve dor, hoje, os teus filhos possam ver restauração. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer agora por cada um dos teus filhos. Eu sei que esta manhã está sendo uma manhã de restauração, que o Senhor está fazendo coisas tremendas, que o Senhor está ministrando cura. Pai, eu quero declarar que a tua igreja, que teus filhos, eles são filhos do Senhor, são abençoados, são uma geração bendita, são teus filhos, e eles, Pai, serão como árvore frondosa, que dará muito fruto para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. É isso que Deus quer, amados, para nós. Que a partir de hoje nós possamos também abrir a nossa boca. Para quantas pessoas, muitas vezes, nós também já fomos instrumentos de maldição. Mas hoje Deus quer que você e eu sejamos instrumentos de bênção. Como pessoas, todos nós temos desafios em nossa vida. Quantos desafios são desafiados todos os dias? Levanta a mão, sem medo. Todos somos desafiados todos os dias. Seja quem trabalha numa fábrica, seja quem trabalha em outro lugar, seja quem é empreendedor, desafios estão aí à porta, batendo a porta. Olha, são os desafios da vida. Mas sabe, existe um desafio que é o maior de todos. Sabe qual é? Buscar a presença de Deus. E sabe por que o maior de todos? Porque sempre quando você e eu dizemos, vou buscar a presença de Deus, vou orar, vou fazer isso, aparece alguma coisa. Aparece algo para tirar a sua atenção, aparece algo para desviar você do seu objetivo, do seu foco. Nós precisamos perseverar, amados. Buscar a presença de Deus. Porque nós precisamos entender, como nós lemos, olha, se nós estivermos conectados nele, nós estivermos ligados nele, quem é ele? Ele é a árvore da vida. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Ele é a fonte da vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o príncipe da paz. Ele é a fonte inesgotável. E muitas vezes a gente corre atrás de outras fontes que se acabam, que se esgotam. Busque a presença de Deus. Busque a vontade de Deus. Busque a face de Deus. É desafiador? Vai aparecer alguma coisa para tirar o foco? Vai aparecer coisas para desviar você até ligações, até outras coisinhas? Vão. Mas não negocie o seu tempo a sós com Deus. Comece com 5 minutos. Se você não tem esse hábito, comece com 5 minutos diários. E você vai ver. Esses 5 vai passar para 10. Esses 10 vai passar para 15. Depois para 20. Mas comece. Nós precisamos começar em algum momento. Busque a presença de Deus. Eu sei que sua vida é corrida. Eu sei que muitas vezes a gente chega cansado. Mas 5 minutos. E você vai ver como vai fazer a diferença. Abra sua Bíblia, busque a Deus. Não tenho Bíblia, pastor. Abra seu telemóvel. No Google você digita aí um texto bíblico que ele aparece rápido. Ou baixa uma Bíblia. Mas olha, Deus ele quer que você e eu possamos estar ligados. Se entendemos que se estivermos ligados a Ele, Ele permanecerá ligado a nós. E esse é o grande segredo da vida frutífera. Porque Ele é a fonte. Eu apenas sou um ramo que vai dar fruto. Mas se o ramo estiver fora da árvore, o que acontece? Morre, seca e não tem mais proveito, senão para quê? Para fazer fogueira. Eu não quero ser um ramo para fogueira. Eu quero estar ligado à árvore da vida e que Ele possa trazer seus frutos através de mim. Eu quero ser aquele galho, um pouquinho grosso, mas que possa estar dando frutos a cada dia.
Feche seus olhos. Abaixe sua cabeça. Faça sua oração. Que você possa se colocar diante do Senhor. Teus pés.